Olá, bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça no universo da cibersegurança e tentar decifrar como é que o nosso mundo digital é protegido e, claro, como é atacado. E esta é a grande pergunta que paira no ar, não é? Desde as contas bancárias às conversas privadas, quase tudo o que fazemos hoje em dia depende de sistemas digitais. Mas quão sólida é essa base? Pensem um pouco nisto. A eletricidade que ilumina as nossas casas, os hospitais que salvam vidas, está tudo interligado, tudo online. Ao mesmo tempo, os nossos dados pessoais tornaram-se uma espécie de novo petróleo. E o cibercrime, bem, evoluiu para uma indústria global super lucrativa. E cada novo aparelho que a gente liga à rede, seja um relógio ou um frigorífico, é basicamente uma nova porta que pode ser aberta por um invasor. Ok, então, para construir qualquer tipo de defesa, é preciso entender os princípios fundamentais, certo? Em cibersegurança, tudo se baseia em três conceitos que são conhecidos como a tríade CIA. E não tem nada a ver com a agência de espionagem. Significa confidencialidade, integridade e disponibilidade. O primeiro pilar, confidencialidade. A ideia aqui é bem simples, manter os segredos em segredo. Uma palavra passe, uma mensagem privada, os segredos comerciais de uma empresa, tudo isto precisa de estar protegido de olhares curiosos. A seguir, temos a integridade. Isto é sobre garantir que os dados são fiáveis, que não foram modificados sem autorização. Quer dizer, se alguém envia 100 euros, é absolutamente crucial que o sistema garanta que não se transformam em 1000 ou em 10 a meio do caminho. A informação tem de ser exata. Ponto final. E por fim, a disponibilidade. Porque, vamos ser sinceros, a segurança não serve de muito se nos impedir de aceder às nossas próprias coisas. Um sistema seguro tem de estar a funcionar quando precisamos dele, especialmente em momentos críticos como um site de compras no meio da maior época de vendas do ano. Certo, mas como é que se alcançam estes pilares na prática? A resposta, em grande parte, está na matemática. Vamos entrar aqui no mundo fascinante da criptografia, que é a arte e a ciência de escrever em código para garantir a confidencialidade e, como vamos ver, também a integridade. O que é importante perceber aqui é que não existe só um tipo de fechadura digital. Há dois tipos principais. A criptografia simétrica é a mais fácil de entender. É como ter uma única chave que serve para trancar e para destrancar uma porta. É super rápida, perfeita para proteger um disco rígido inteiro. O problema é como partilhar essa chave em segurança. É aí que entra a assimétrica. Ela usa um truque genial. Duas chaves. Uma chave pública que se pode dar a toda a gente para trancar mensagens e uma chave privada, que só uma pessoa tem para as abrir. Isto é a base de quase toda a comunicação segura na internet. Depois, temos o hashing, que é uma coisa completamente diferente. Não se trata de esconder informação para revelar mais tarde. É mais como criar uma impressão digital única para os dados. E é um processo sem retorno. Não dá para reconstruir o fecheiro original a partir da sua impressão digital. Então, para que serve? Para verificar a integridade, para ter a certeza absoluta de que nada muda. E este é o superpoder do hashing, é o chamado efeito avalanche. Se alterar a mais pequena coisa nos dados de entrada, uma única vírgula num fecheiro de texto gigante, o hash que sai do outro lado é completamente diferente, irreconhecível. É assim que os sistemas sabem, de forma instantânea, se um ficheiro que foi descarregado foi adulterado pelo caminho. Bom, agora que já vimos as ferramentas de proteção, vamos passar para a prática e ver o que acontece quando estas defesas falham. Vamos dissecar um dos ataques mais comuns e ainda assim perigosos que existem, a injeção de SQL. O nosso cenário começa aqui, no sítio que todos conhecemos, um formulário de login num website. O problema é que este foi mal programado, o que cria um ponto fraco enorme. Este é o código que está a correr no servidor, e aqui está a falha fatal. Reparem na variável $userInput. O código simplesmente pega no que quer que a pessoa escreva e cola-o diretamente no meio de um comando para a base de dados. É quase como se um bibliotecário pedisse o título de um livro e, em vez disso, alguém lhe desse uma nova instrução e o bibliotecário a executasse sem questionar. Não há qualquer tipo de validação. Em vez de um nome de utilizador normal, o atacante vai usar uma sequência de texto que foi criada de propósito para explorar esta vulnerabilidade do código. E esta é a arma. Parece incrivelmente simples, eu sei, mas é devastadoramento eficaz. O atacante não digita um nome de utilizador. Em vez disso, digita esta pequena frase. O objetivo não é acertar no utilizador, mas sim quebrar a lógica do comando original da base de dados.
E cá está o resultado. O input do atacante transforma o comando original nisto. A base de dados agora procura um utilizador cujo nome é vazio, ou onde 1 é igual a 1. Bem, como 1 é sempre igual a 1, a condição é sempre verdadeira e a base de dados, obedientemente, devolve todos os utilizadores da tabela. O atacante acabou de entrar sem palavra-passe e este ataque, apesar de ser super antigo, continua a ser muito comum por causa de má programação e de sistemas que nunca foram atualizados. Depois de vermos o ataque, vamos mudar para o outro lado do campo de batalha. Como é que as equipas da defesa, os chamados Blue Teams, detectam este tipo de atividade? O cérebro de um centro de operações de segurança moderno é uma ferramenta chamada SIEM. Pensem nisto como um detetive mestre. Primeiro, ele ingere, ou seja, recolhe dados de todos os cantos da rede. Depois, normaliza, organiza essa confusão toda num formato consistente. O passe mágico é a correlação, onde a máquina procura ligações entre eventos que, à primeira vista, não têm nada a ver uns com os outros para encontrar a agulha no palheiro. E, por fim, alerta, para que um humano possa investigar. E isto é um exemplo perfeito de correlação em ação. Nenhum destes eventos por si só é necessariamente alarmante. Mas juntos? 5 falhas de login seguidas de uma ligação a um endereço conhecido por ser malicioso? Isso é um grande sinal de alerta que o SIEM detecta instantaneamente. É a diferença entre apanhar um ladrão a tentar arrombar a porta e descobrir que a casa foi roubada na manhã seguinte. Toda esta tecnologia é fascinante, mas, no fim do dia, a segurança começa connosco. Vamos ver como podemos aplicar estes princípios na nossa vida digital do dia a dia. O ponto crucial aqui é que a maior parte da segurança pessoal vem de hábitos simples que reforçam aqueles pilares que vimos. Usar um gestor de palavras-passe para ter senhas únicas e fortes reforça a confidencialidade. Ativar a autenticação de 2 fatores é a melhor defesa contra o roubo dessas senhas. Manter tudo atualizado fecha as vulnerabilidades como aquela da injeção de SQL que vimos. E talvez o mais importante, desconfiar de e-mails e mensagens inesperadas impede-nos de ser o user input que abre a porta a um atacante. No final de contas, a cibersegurança é uma responsabilidade partilhada. A tecnologia pode construir muros muito altos, mas é a nossa consciência e as nossas ações diárias que verdadeiramente trancam o portão. A questão que fica não é se temos um papel a desempenhar, mas sim qual será. Seremos o elo mais fraco ou a primeira e mais forte linha de defesa?